Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos à 18ª aula do curso preparatório CPA, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre política fiscal, ok? Nós vamos falar sobre política fiscal e o que significa política fiscal na prática. Vamos lá. Política fiscal é todo o conjunto de decisões, ok? Que o governo toma, tudo bem? Em relação à sua arrecadação e às despesas, beleza? Beleza. Abre parênteses para onde vai sua grana, ok? E aí, a política fiscal que é algo que o governo faz ali, né, para buscando ali em relação à sua arrecadação e às despesas, ele tem aqui ó, duas formas que ele faz essa política fiscal, começando aqui pela expansionista, né? Quando o governo adota uma política fiscal expansionista, ele tende com isso aumentar o consumo, ok? É, e aí, com esse aumento de consumo, vai gerar, obviamente, mais demanda nas empresas, as empresas vão contratar mais pessoas e isso também vai gerar mais empregos, ok? Gerando mais receitas para as empresas, ou seja, aumentando a receita dessas empresas, ok? E no final de tudo isso acaba é, gerando um crescimento da nossa economia, ok? E aí, quando o governo adota uma política expansionista, uma política fiscal expansionista, o que ele faz na prática? Ele aumenta os seus gastos, suas despesas, ok? E também costuma reduzir os impostos. Por que ele faz isso? Quando ele aumenta os gastos, alguns deles aqui, ó, coloquei de exemplo, são alguns benefícios aí criados pelo governo, né? Benefícios monetários, como por exemplo aqui o Bolsa Família, aí tem aqui o Pé de Meia, né? Aí tem o Auxílio Gás. Quando o governo cria esses benefícios sociais, né, ele tende com isso a jorrar mais dinheiro na economia, ok? E aí, quando ele aumenta esses gastos, jorrando mais dinheiro na economia, na prática, significa dizer que as pessoas elas vão ter mais grana para gastar, ok? E aí, o governo ele também reduz impostos na política fiscal expansionista, que é para estimular o consumidor para ele consumir, é para estimular o consumo, para estimular a compra, ok? E aí com isso, no final você tem aqui as empresas gerando mais receitas, né? Gera mais demanda, o que acaba gerando mais empregos e no final gerando crescimento econômico, ok? Agora, quando acontece a política fiscal contracionista, o movimento ele tende a ser contrário na política fiscal expansionista, onde o governo ele busca frear a economia, ok? Frear consumo, ok? Visando conter a inflação e visando diminuir, né, o endividamento, tá? E ele faz isso como? Ele faz isso exatamente ao contrário como ele faz na política fiscal expansionista. Na contracionista ele vai aumentar os impostos para desestimular o consumo, né? Para desestimular o consumidor de consumir, de comprar, ok? E diminuir as despesas. Então, aqui nesse cenário, ok? Ele pode cortar aqui, por exemplo, o Bolsa Família, né? O Bolsa Família. Ele pode cortar o pé de meia, ok? Ele pode cortar o auxílio gás. E aí, quando ele faz isso, ele está fazendo o que na prática? Ele está diminuindo os gastos, diminuindo as despesas, ok? E aí, quando ele diminui as despesas, isso significa que o governo, na prática, ele está jorrando menos dinheiro na economia.
Então, se ele está jorrando menos dinheiro na economia, ele está com isso automaticamente desestimulando o consumo, porque as pessoas têm menos para gastar. Além de as pessoas terem menos para gastar, tem o aumento dos impostos, o que acaba desestimulando o consumo, ok? E com isso, o governo tende a conter a inflação, buscar, né, conter, controlar a inflação e também diminuir o endividamento do governo. Beleza? Beleza. E aí, quais são os impactos da política fiscal? Bom, quando a gente tem aqui o aumento da dívida do nosso país, aumenta o risco, especialmente para o investidor estrangeiro, que é aquele que costuma trazer capital estrangeiro, né, para o nosso país. E aí, com isso, o Brasil tende a aumentar os juros, ok? Para o investidor estrangeiro ele continuar confiando, né? Continuar confiando que vale a pena investir no nosso país, né? E claro, se aumentou o risco, né? O retorno ele tem que ser proporcional ao risco, né? Então por isso que, obviamente, também por esse motivo, os juros aqui nesse contexto acabam aumentando, né? E aí, com os juros aumentando, ou seja, acaba ocorrendo aqui o aumento do custo da dívida. Por quê? Porque os juros é pago para o investidor. O investidor é o cara que está financiando a dívida do governo, basicamente, né? Para o governo pagar essa dívida a prazo para esse investidor. Mais os juros, né? Que é a remuneração do investidor. Os juros, no caso, é isso daqui, ó. Aí, quando a gente. Quando ocorre esse aumento de juros, né? Obviamente vai aumentar o custo da dívida. E aí, quando aumenta o custo da dívida, a dívida acaba aumentando, né? E aí acaba virando esse ciclo vicioso. Que aí vira essa engrenagem aqui, ó, e ela fica girando, pô. E ela fica girando nisso daqui, ó. Ok? Então esses são mais ou menos os impactos, né, da política fiscal na nossa economia. Tá bom? Então, continue comigo, continue se aprofundando, absorvendo conhecimento, ok? E vamos juntos na próxima aula. Eu te espero com muito entusiasmo e empolgação, ok? E nos vemos amanhã na aula 19, na 19ª aula. Amanhã eu vou publicar 2 novas videoaulas. E vamos juntos, não desista. Vem comigo que nós vamos fazer dar certo.